João, já conheceste aqui o espaço? Sim. Estás pronto aí para uma conversazinha de café ali Vamos comigo a e com o isso. Luís? Vamos a isso. Foi um fim de semanazinho quente, não é? Quente, sim. Ainda vamos ali tomar um cafezinho e depois embalamos aí na nossa conversa e, portanto, vamos lá. Vamos a isso. Vamos lá. Temos aqui 3 tipos de café da Beira de Ouro. Temos o intenso, curiosamente é o menos intenso dos 3 que temos. Ristretto está ali no meio e depois o máximo, extreme. Qual é que... Eu gosto mais do máximo, gosto sempre de um Extreme? café mais forte. Então vamos lá, Pela manhã. eu vou para o intenso. João, está bom o café? Está muito bom. Então vamos lá? Vamos à nossa Espetacular, conversa. vamos lá, vamos a isso. Ora, e depois do cafezinho, sejam bem-vindos, agora sim, oficialmente ao episódio do Ataque Rápido esta semana. Segunda-feira, sempre dia de falarmos aqui um bocadinho de futebol. Esta semana, uma semana um bocadinho fora do normal, porque Benfica ainda não jogou, Sport e Porto jogaram na sexta e jogam já na terça, mas vamos olhar aqui para uma série de situações. Este episódio, como viram no início, tem concorrente, o João. João, como é que estás? Olá Igor, olá Luís, estou bem. Gostaste aqui de belo conhecer o café. nosso espaço e do café? Um ótimo espaço. O site é um site que para mim é quase uma segunda casa. Eu praticamente todos os dias toco no 00 e deixa-me dar os parabéns até por o canto do Benfica, o canto do Sporting, o canto do Porto, até o ecletismo, que é uma coisa que eu defendo muito, hóquei, futsal e outras modalidades, vocês valorizam muito isso e, portanto, a 00 está mesmo de parabéns, não é por estar aqui, é uma casa mesmo para mim, porque eu consulto todos os dias. Renato, aponta aí um ponto mais... Exato, um ponto a Já está favor. Mas além de temos o patrocínio da Beira de Ouro, temos o patrocínio aqui do João. Sim, senhor. Olha, tu não és uma cara desconhecida, tu é V+, não é? Sim, Que sim, tens sim. o seu programa Exato. Foi bom este, Não, foi bom. porque são muitos e eu tenho medo de É confundir verdade. Não há e problema então só nenhum. para ter total certeza que é V+. Quintas-feiras, vê mais. Quintas-feiras, Zona V+. Frontal. Sofia, Tomás. Sofia Oliveira, Tomás da Cunha, é um programa que eu gosto muito de participar, é falar de futebol quase exclusivamente, tem uma mesa tática, nós procuramos muito analisar a nível tático, a nível técnico os jogos, valorizamos alguns clubes além dos 3 grandes, e, portanto é um espaço onde eu me sinto mesmo à vontade e feliz, porque gosto é de falar de bola. É um dos bons programas, até porque com a Sofia, com o Tomás e contigo. Exato. Mas estava garantida E a com o Lucas qualidade. Soares também é. Estava garantida a qualidade. Já falaste que tens o teu programa, gostas muito aqui também do 00 de futebol. Como é que nasce essa paixão? De onde é que tu és? Como é que funciona aí? Eu sou da Póvoa de Varzim, nasci Póvoa de Varzim? de Varzim, Muito exatamente. importante. Nasci no Porto, mas vivia toda a minha vida na Póvoa de Varzim. Já estou há 7 anos em Lisboa. Eu trabalhei no Clube de Futebol, na altura, no Clube de Futebol, que é de modalidades também, que é o Benfica. Eu trabalhei por aí, mas nasceu desde muito cedo. Eu comecei a ir aos estádios, comecei a ir a ver futebol desde muito miúdo, comecei a apaixonar-me pelo jogo e depois, agora mais proximamente, procuro mais analisar técnica, taticamente os jogos e, portanto, esta minha paixão nova dentro do futebol e, portanto, comecei na altura a ver o Varzim, o próprio Rio Ave, que eram de perto, o próprio Benfica, ou seja, eu procuro ver muitos jogos de futebol, procuro aprender com os jogos de futebol, as cadernetas foram uma paixão minha desde o início, aliás, é muita gente assim e, portanto, eu gosto cada vez mais de ver o futebol analítico e mais racional e menos emocional. É hoje a forma como eu vejo mais o futebol e procuro aprender em cada jogo de futebol novas coisas e com novos treinadores, procuro ouvir algumas conferências de imprensa que me ajudem, lá está também na questão da comunicação e a lidar com determinados problemas e, portanto, a minha paixão do futebol e do desporto em si vai muito para estas áreas. Fun fact, eu nunca consegui acabar uma caderneta. Desisto sempre a meio. Eu estou no mais avançado que me lembro, por acaso. Deste campeonato? A caderneta deste campeonato. Pronto, meti o meu filho, que fez agora 6 anos, a gostar daquilo. Mas a minha mulher diz que mesmo assim ainda sou eu que gosto mais. Portanto, ele está mais obcecado com aquilo. O problema do nosso campeonato é que depois chegam... Espera aí, eu não sei isto que vou dizer. Quando vem o mercado de janeiro, eles depois fazem cromos novos? Pronto, eles lançaram, desta vez lançaram mais tarde, foi praticamente no fecho do mercado. Já nem sei bem em que altura foi. Só que a verdade é que nas cadernetas, nas carteirinhas, ainda não saem os do mercado de inverno. E, portanto, faltam menos de 50. Mas no mercado há para aí 50, portanto eu não vou fazer essa parte. Mas nós temos, ou vamos ter, não? Ainda não... Não sei. Mas havia essa... Mas o mercado temos, já não, acabou. dizendo... Eu percebi. A Panini, não Panini. sei, se eles quiserem, É isso. mandem. Mas eu sei que havia um projeto
Quem sabe se sim, dia, havia um projeto. Não, projeto isso de troca está praticamente. de cromos e não sei sim, quê, sim. não é? Vamos Troca ter de cromos, isso, sim. novidades. Vamos ter aí um projeto no 00, é verdade. Exatamente, é estás a verdade. ver? É Estou isso. atento ao Tá momento certo, zero, tá meu amigo. certo. Estou atento ao momento zero. Muito bem, muito bem. Vamos então mergulhar aí. Isto, como eu disse, o calendário um bocadinho ingrato para nós, porque clássico amanhã, Benfica joga hoje, Sporting e Porto já jogaram na sexta-feira, portanto já lá vai com algum tempo. Mas decidimos olhar aqui porque o mês de março, especialmente para Sporting e para Futebol Clube do Porto, promete ser realmente muito quente, não é? Entre Taça de Portugal agora já, Champions para o Sporting, Liga Europa para o Futebol Clube do Porto, o Braga também terá Liga Europa, mas não tem a Taça de Portugal, portanto um bocadinho menos mais desafogado no calendário. Decidimos olhar para quem é que entra melhor neste mês de março. Duas equipas que atravessaram aqui, não sei se concordam comigo, mas que atravessaram aqui naquele mês de fevereiro, pós-Liga dos Campeões, algum declínio até físico, até mental, se calhar alguma ressaca do que tinham vivido no mês de janeiro. Mas parece que, especialmente o Sporting, que faz uma exibição muito boa frente ao Estoril, o Porto também faz uma ótima exibição, parece que estão aqui a recuperar os picos de intensidade física e intensidade mental para este mês de março. Não sei se concordam com esta opinião, João. Concordo. Acho que são duas formas diferentes de jogar, duas formas diferentes de enfrentar os problemas. Ou seja, o Porto começa agora começou o último mês com um grande problema, que é a ausência de Samu, e portanto mudou a forma de jogar, ou seja, era um Porto muito centralizado, muito a jogar para o Samu e para os apoios do Samu, e agora é um Porto muito mais lateralizado, ou seja, PP e Pietuzewski, e os laterais, que são perfis diferentes, o Zaidu e o Alberto, completamente diferentes do Martinho e do Kivior, ajudou o Porto a lateralizar. E o Pietuzewski, para mim, é a grande nota deste Porto. Acho que é um jogador de desequilíbrios, pode criar muitos problemas até agora no próximo clássico. É um jogador que não estamos habituados a ver neste Porto, que é um Porto muito mais rígido. Este é um jogador muito mais desequilíbrios. O Sporting, sim, parece-me, ao contrário do Porto, que é uma equipa que já com muito mais identidade posicional. A ofensiva é a melhor equipa do campeonato, não há inquestionável. E aí sim, quer Trincão, quer Yulman, parecem-me num estado melhor físico, são dois jogadores essenciais. Mas eu destaco neste Sporting o meio-campo, a melhoria do meio-campo, porque havia muito o Yulman com bastantes problemas, quer de posicionais, quer defensivos, era muito permissivo o meio-campo do Sporting, e Morita, que depois do jogo com o Paris Saint-Germain melhorou bastante. É hoje um novo Morita, bem melhor que o João Simões, tem características que se adequam melhor a jogar com o Yulman do que o próprio João Simões, que é uma boa alternativa. E ainda surge Daniel Bragança, que com 2 golos, até um de cabeça e um de pé direito, que o pé esquerdo que é o mais forte dele, mas tem sido um meio-campo que ajuda o Sporting a estar mais em ataque posicional, mais confortável. E depois há uma adição, além do Pietuzewski no Porto, Luís Guilherme no Sporting. Luís Guilherme tem sido, e não está muito tempo no seu melhor lugar, que é na direita, mas é um jogador que eu acho que o Sporting antecipou muitíssimo bem a venda do Kenda, vai ser ainda mais fundamental na próxima época, e eu acredito que, mesmo com Geni em plano de destaque, no futuro, médio prazo, Luís Guilherme, eu acredito que vai passar para a direita, com Pota à esquerda, Tricão atrás do Soares. E claro, Soares é uma nota de grande destaque. Para mim, ao dia de hoje, eu achava Trincão, mas ao dia de hoje acredito que é o melhor jogador do campeonato. Luís, em relação ao Sporting, já vamos ao Porto, em relação ao Sporting, destaque realmente o regresso no sentido de estabilização do meio-campo, da parceria de Yulman, não é? Porque o Sporting, Morita, até pelas questões de estar ali no final de contrato, até sim, por questões até psicológicas que ele próprio verbalizou nas redes sociais, que estava a atravessar uma fase mais negativa, muitos problemas físicos, 1 ano e meio praticamente de constantes mazelas, e o Sporting ia ter que rodar, não é? Ia ter que jogar o João Simões, o Kochorashvili chegou a jogar lá, e portanto notou-se que faltava ali um bocadinho de entrosamento, e realmente aquela dupla Morita-Yulman, e Yulman no seu melhor, pelo menos neste jogo, fazer uma exibição já muito parecida com aquelas que fazia no ano passado. Realmente notas, realmente a equipa do Sporting tem um crescimento muito, muito maior. Sim, eu receava que já não iríamos ver este Morita, tendo em conta o que foi a primeira metade da época. E a época passada. Primeiros 1-2 meses, nem tanto, mas depois, quando se meteu o outono e inverno, notou-se uma quebra muito grande do Morita, e ele próprio também abordou isso, não de uma forma totalmente aberta, mas percebeu-se que não estaria propriamente no seu melhor, até em termos mentais. Muito bom para o Sporting ter este Morita nesta altura, porque provavelmente o próprio Rui Borges foi trabalhando aqui o João Simões, e às vezes até a privilegiá-lo de uma forma mais sustentada, a contar que se calhar já não ia ter Morita, e se calhar ia ser com o João Simões que ia atacar a segunda metade da temporada. Teve esta boa notícia, que não esvazia de todo João Simões, portanto é um jovem e com muito potencial.
faz-lhe bem também isto, já o ano passado ele tinha tido algum protagonismo na altura das lesões e depois perdeu, mas voltou ainda melhor este ano. Acredito que isso vai acontecer outra vez para o ano e, se calhar, sem aqui uma pressão adicional de ter que ser o patrão à força daquele meio campo. Efetivamente, o Sporting para o ano, além de perder Morita, muito provavelmente vai perder Hjulmand, não porque alguém vai bater a cláusula, mas porque os indicadores são evidentes que Hjulmand terá um acordo com a direção de que sairá no final desta temporada. Portanto, podia ser um tema sensível para Rui Borges nesta altura, entre o presente e o futuro, mas eu acho que Rui Borges nunca vai estar a pensar em preparar a próxima época quando tem a melhor dupla, que pode ser uma dupla a prazo, sem dúvida, mas que é a dupla que lhe dá mais garantias. O melhor Morita é o melhor companheiro de Hjulmand, isso não tenho grandes dúvidas, e a verdade é que ele nesta altura tem 5 ótimas soluções, 4 muito boas soluções. Até baixar do pote. Até o baixar do pote, é verdade. Que eu achei que ia ser uma solução muito mais regular, porque também não acreditava que Morita pudesse reatingir este nível. Eu achei que com a chegada de Luís Guilherme poderia haver muito mais cenários onde o Pote jogaria ao lado do Hjulmand para o Luís Guilherme e o Geni jogarem nos corredores. E eu tinha muitas dúvidas que Daniel Bragança voltasse a um nível que está aqui. Obviamente que é um nível catapultado pelos golos que marcou, é verdade. Um deles absolutamente importante, absolutamente decisivo. Este nem tanto, mas é mais um sinal. O Daniel Bragança vai mostrando que é uma solução. Ele não tinha marcado. Ele marca de cabeça ao Famalicão. Sim. Mas ele marca no jogo do regresso, portanto é o terceiro gol. É o terceiro, ok. Posso dizer que eu vou confirmar, mas eu acho que no jogo em que ele regressa, tens razão. Okay. Uma goleada do Sporting e ele marca o último gol, se não estou a Ok, sim, certo. Sim, com o Casa Pia. Faz ao Casa Pia. É isso. Exato. Mas, de facto, eu não estava à espera também disto. Portanto, tudo isto são boas notícias para Rui Borges. Nesta altura, claro que foi um fevereiro em que foi mais difícil meter todos a jogar, e isso é um aspecto importante, porque por mais que possa surgir aqui e ali alguns casos de jogadores que têm tido menos protagonismo, o Pablo Rosário agora jogou, o Cola Varela não estava, mas teve aqui jogos no banco, quando até vinha de estar no seu melhor, mas é um fevereiro, parece-me fundamental, quer para Porto, quer para Sporting, neste capítulo de gestão do plantel, para agora atacar as várias frentes com outra pujança, porque o que estávamos habituados a ver era as equipas portuguesas a serem sobrelotadas com jogos em janeiro e fevereiro, e depois, a partir de março, abril, já andavam ali só pelos arames, em serviços mínimos, a ganhar sem grande capacidade. Acho que para as 3 equipas, somando aqui o Braga, este balão de oxigénio que foi um fevereiro com 2 semanas limpas, acho que é fundamental, e não é por acaso que, quer no caso do Sporting, quer no caso do Porto, vemos melhorias da equipa. É que há tempo para trabalhar e há tempo também para descansar. Eu até acrescento só, janeiro para mim ajudou a melhorar fevereiro, ou seja, Luís Guilherme, Daniel Bragança, que é um reforço, o próprio Nuno Santos, que agora entrou, já fez uma assistência, e no Porto os 4 reforços, são 4 reforços de janeiro que vieram ajudar muito em fevereiro e se calhar vão ajudar até ao final da época. Ou seja, as 2 equipas, as principais candidatas ao título, em janeiro reforçaram-se bastante bem com os jogadores que vieram e se calhar não se esperava logo rendimento imediato. O Luís Guilherme não se esperava tanto e está a dar, e portanto acho que o mercado de janeiro está a ajudar essas equipas que não eram tão completas a serem mais completas e a partirem para a última metade com reais potenciais de candidato ao título. Eu acho que no caso do Futebol Clube do Porto é gritante, porque tu falaste da questão do Piatusevski, que veio dar ao Futebol Clube do Porto coisas que eles não tinham. Nós falámos aqui várias vezes que era uma equipa previsível. Piatusevski traz um bocadinho esse ingrediente, não é? Porque Borja, PP e mesmo o próprio William Gomes são jogadores que estão talhados para fazer determinado tipo de coisas. O William Gomes foge um bocadinho a este molde. Mas normalmente PP e Borja eram as opções até mais, e com mais minutos. William. Isso é verdade. Desde a situação do Casa Pia, que ele tem estado um bocadinho mais intermitente. E Piatusevski, aos 17 anos, já pegou e vai ser difícil agora alguém tirar a titularidade de Piatusevski porque ele dá coisas à aquela estreia em Guimarães deu para perceber logo. Mexeu com o jogo, ganhou a grande penalidade. Mesmo na Madeira foi para mim o melhor jogador. Saiu aos 60 minutos quando eu acho que não deveria sair e agora foi um jogador importantíssimo. Dá o golo ao Rio Ave contra ao Froholt. Agora é mais uma vez importante. Ou seja, está a ser um reforço claramente
excepcional para o Porto e diferenciado. O Porto tem ali um jogador que precisava para tirar a mecânica do jogo posicional do Farioli. Portanto, o Piatuzevski, para mim, até mais que o Luís Guilherme, porque o Sporting já tem um jogo muito mecanizado, o Piatuzevski foge do controlo de Farioli, digamos assim, no bom sentido, e tem sido o grande reforço do Porto este ano. Imaginam que Rodrigo Mora e Piatuzevski possam estar muitos minutos dentro do campo com Farioli? O Farioli mantém a sua linha de não coabitar Gabri Veiga e Rodrigo Mora. Isso aí parece-me que é algo que já se foi falando. Aliás, eu não sei se começou naquele artigo do 00, mas sei que já foi falado várias vezes. Nós mesmos também já falámos aqui. Mas a verdade é que o treinador, e é fiel às suas ideias, e não estou a criticar, mas isso aí parece-me que está a ponto assente. Aqui o Piatuzevski é diferente porque não é o mesmo espaço do Rodrigo Mora. Não, mas estou a dizer no sentido de estarem os dois em campo, ou seja, ainda mais descontrole, digamos assim. Eu acho que sim. Acho que não há nada que impeça que isso aconteça, até porque há vários jogos em que é importante que isso aconteça. E neste último jogo do Porto, aquela reta final foi uma reta final em que as coisas correram bem, é verdade, e para mim algo que sobra é a enorme capacidade do Porto de reagir imediatamente. Portanto, estava a ser um Porto muito passivo, outra vez um Porto como nos foi habituando nos últimos meses a sentir que com 1-0 conseguia controlar o assunto, sofre o golo e imediatamente vai para cima do adversário. Portanto, retive isso. Também é verdade, não faltava muito tempo, mas conseguiu essa reação enérgica, com uma boa força também vinda da bancada, mas acima de tudo com muita capacidade dos jogadores para empurrarem o Arouca lá para trás. Acaba por marcar e resolver o assunto. É daqueles jogos que às vezes pode não dar. Portanto, acho que o Porto meteu-se a jeito durante algum tempo, não resolvendo o assunto. Mas já vejo nesta reta final de jogo sinais totalmente diferentes daqueles que víamos há 1-2 meses, que era de um Porto demasiado agarrado A organização defensiva. Sim. à organização defensiva e a uma convicção clara de que 1-0 Chega. era suficiente. Portanto, Sim, eu Só que destaco... uma questão da questão das alterações. Parece-me a maior crítica a fazer Farioli. E tu então que estás dentro da NBA, que é as substituições programadas. É o guião feito, e parece-me um erro claro, que é o Gabriel Veiga só pode fazer 60 minutos, o Mora só pode fazer 60 minutos. Agora o Piatuzevski parece que pode fazer só 60 minutos. E isso eu acho que é não olhar para o jogo, é programar e dizer aquilo vai acontecer independentemente do resultado. Eu acho que é um erro de Farioli e neste jogo pecou caro, porque eles estavam sendo os melhores. Mesmo, e já no jogo com o Rio Ave exatamente a mesma coisa. O Gabriel Veiga e o Piatuzevski entendem-se muito bem, ou seja, o Gabriel Veiga lateraliza muito o jogo e aposta muito em Piatuzevski para depois ele criar os desequilíbrios, e acho que Farioli está a cometer um pecado, que depois reagiu muito bem ao colocar Fofana, que foi decisivo. Tirou o Pablo Rosário e mete Fofana e ele dá uma energia, um power, como se costuma dizer, na equipa e catapulta a equipa para a frente e ele ganha a grande penalidade. mas atenção que é no segundo timing habitual do... Exatamente. É verdade que é a seguir ao golo sofrido, mas é no segundo timing habitual, que é a 15 minutos do fim. Portanto, não deixa de ser o que nós já aqui chamamos de Logic Excel, não é? Sim, Portanto, sim, No canto isso. do Porto eles falam muito disso. Falaram muito também disso. disso. Mas, por outro lado, também acho que não é só crítica, acho que o Farioli, quer pela coragem, quer por esta aqui, imagino que não estivesse tão programada, ele lança o André Miranda no jogo Sim, com a sim. equipa a precisar. Passa uma mensagem. Passa uma mensagem de confiança em jogadores, como confiou também no Piatuzevski, e também uma mensagem de que não está aqui apenas amarrado a determinadas ideias. Lançou o André Miranda, que eu acredito que com outras circunstâncias de jogo se calhar não iria lançar. E o Porto tem Mateus Mir e Eduardo Cunha na equipa B, que podem ser jogadores que na próxima época fazem Os dois parte... campeões sub-17. Exatamente, Sim. podem fazer parte claramente do plantel principal, porque são dois excelentes jogadores. Sim, essa geração sub-17 vai começar. No Benfica já despontaram alguns, no Porto também vão certamente despontar mais. Olhando para a questão do Futebol Clube do Porto, é verdade que
aquela questão do 1-0, a equipa parece às vezes confortável, mas eu destaco, por exemplo, a forma como o Porto jogou em Guimarães, que estava 0-0 e não estava a ganhar, estava 0-0, mas é quase igual estar 0-0 ou estar a perder para uma equipa grande, e o Porto também conseguiu reagir, também conseguiu empurrar o Guimarães um bocadinho para trás, ainda que o Guimarães tenha dado um bocadinho, o Vitória, tenha dado um bocadinho mais de réplica, mas é esta coisa do Porto não é capaz de empurrar os adversários, eu acho que a exceção foi que o jogo Casa Pia, onde a equipa que não acima de conseguiu tudo não esmagar quer. o Casa Pia. Eu acho que muitas das vezes não quer. O Porto está confortável. É o plano, isso. é o plano, É o plano, faz parte Marcas do plano. um golo, baixas 5-4-1 sem problema. Aproveitas eventual espaço, mas eu acho que não é o Porto não quer porque não se quer expor. Faz parte da estratégia. Sim, mas percebemos que consegue, porque isso, contra o sem Vitória, dúvida. o único Sim. jogo onde eu acho que o Porto não esmaga o adversário a precisar é com o Casa Pia. Acho que os empurra, mas não consegue criar aquele volume de oportunidades. E portanto é uma opção até se calhar para resguardar fisicamente a equipa, não é? Eu acho que houve uma altura que não estava a conseguir tanto. Estou-me a lembrar do jogo contra o Santa Clara, que é um jogo em que o gol surge no início da segunda parte, mesmo Nacional também. É muito pouco. É isso. Ou seja, conseguia ter bola, mas não conseguia empurrar o adversário. Quando eu digo empurrar, digo... estar em meio campo contrário. Estar até no último terço, criar no último terço. Eu percebo. E aqui conseguiu naquele último quarto de hora, sentia-se que o Porto podia perfeitamente Só uma marcar. nota em relação à organização defensiva do Porto, porque fala-se muito, por exemplo, eu faço uma comparação com o Gil Vicente, para mim são as duas melhores equipas que defendem em Portugal. O Gil Vicente defende muito fora da área, ou seja, dá espaço nas costas e defende fora da área com qualidade. O Porto não quer que a outra equipa entre na área, mete quase 2 muros e foi isso que até levou a este gol, porque o Diogo Costa não viu o remate do jogador do Arouca. Como está muita gente à frente, eles defendem dessa forma que é defender o cubículo, digamos assim, a área, para ninguém entrar lá. E isso é muito mérito do Farioli e da organização e principalmente para mim da qualidade individual dos jogadores do Porto. Sim. Naquele tipo de defesa, o Bednarek, o Kivior, o Tiago Silva são fortíssimos, são do melhor que é. Costuma-se dizer que sempre que alguém remata, batem alguém do é incrível, Está sempre dizia que é os muros e depois não há o outro muro que é o Diogo Costa. Está sempre alguém à frente. Sim. E é engraçado porque o Gil Vicente teoricamente até não tem centrais para jogar assim. Os centrais do Gil Vicente não são propriamente rápidos, não é? Mas é um bocadinho mais, é verdade, mas o Boatu, por exemplo, não o é. E o Porto tem que Kivior. Portanto, é engraçado ver. Eu acho que o Gil Vicente é a equipa que melhor defende coletivamente em Portugal, o Porto é a equipa que melhor defende individualmente em Portugal. São coisas diferentes. E deixa-me destacar, não era o tema, mas para o César Peixoto, ter uma das melhores equipas a defender em Portugal e ter o Luís Esteves, não é fácil. Claro. O Luís Esteves é um jogador que não se deixa-se resguardar no momento defensivo e portanto ele conseguiu criar aqui um sistema muito interessante e com muitas saídas até durante a época, já perdeu os jogadores para a CAN, perdeu os jogadores para o mercado, portanto é muito interessante o trabalho do César Peixoto, que jogam hoje contra o Benfica. Só dá mais uma nota no Porto, a questão do William Gomes eu acho que era importantíssimo, ou seja, o PP por vezes é um jogador que luta muito, muita pressão, e o Porto, eu acho que está, uma das coisas melhores do Porto em relação a 2 meses atrás é a pressão, está a melhorar, está a ganhar mais bolas. Neste jogo com o Arouca ganhou N bolas altas, podia ter feito mais golos, e é um bocadinho diferente este Porto do que era há 2 meses, ou seja, o Porto não criava tantas ocasiões, e agora o jogo com o Rio Ave e o jogo com o Arouca eram para jogos para 2-0, para 3-0, até o jogo com o Rio Ave se calhar para golear, e não aconteceu isso, mas é uma mensagem que passa, o Porto está melhor e está a criar mais. E essa questão da pressão, Luís, era o que nós falávamos no início do ano, o Porto conseguia abafar as equipas não porque as desmontava, mas porque recuperava muitas bolas. Exatamente. E em zonas muito subidas. E eu acho que o trabalho do Borja Sainz era muito importante. Isso vai acontecer, creio que no Clássico, o Porto vai pressionar para o lado do Fresneda, ou seja, que a bola vá para o Fresneda para depois atacar o Fresneda e roubar a bola. Acho que vai ser o tipo de pressão que o Porto vai utilizar, vai ser muito por aí, e utilizou agora com o Arouca um bocadinho isso, que é rodar à direita para a pressão depois cair tudo em cima do corredor direito contrário, para depois abafar e roubar a bola e atacar a baliza rapidamente. Porque o Porto mesmo em ataque posicional tem dificuldades, porque os médios, o Gabri Veiga e o Froholt não são muito médios de técnica, de jogar em espaço curto, não é isso. E, portanto, o Porto, se a pressão deles tiver resultado, vão atacar a baliza de forma mais rápida e melhor. É muito assim o pensamento de Farioli. Sim. Portanto, o Rui Borges está agora a ouvir e vai meter o Vaiani, diz de certeza absoluta. Devia meter era o Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma, eu também acho que... Eu disse isso para o clássico do campeonato, eu falei... Para o perfil do Fresneda e para o que ele faz no jogo, o Eduardo Quaresma não faria pior. E até eu não... Desculpa. Atenção, o Fresneda defende bem, mas o Quaresma também defende bem. Eu gosto do Fresneda. Mais ou menos, gosto mais ou menos. Olha, vamos... Quem é que nós tínhamos que dizer que o Fresneda... Era o...
que está no Braga, o Daniel. Dani, exatamente, que viu o jogo do Valladolid contra o Real Madrid e que viu o Fresneda secar o Vinícius, e quando o Fresneda veio para Portugal ele disse que essa era uma coisa. Para já ainda não está a ser. Olha, em relação ao Sporting, muito interessante a forma como desmontaram aquela equipa do Estoril, que é uma equipa que se expõe muito, que até pela forma como os jogadores da frente pressionam, não é difícil tu teres os teus médios com bola no pé virados para a baliza, e isso viu-se no golo do passo do Yulman, é o 2-0, não é? Sim. É o 2-0. Bola descoberta. E do Trincão também. E o Trincão também, mas aqui se nota que o Sporting está mais fresco fisicamente. Foi muito interessante ao Sporting estas 2 semanas, acho que até mais do que para o Porto, porque a equipa do Sporting estava realmente numa fase muito difícil fisicamente. O Trincão teve que ser poupado, por exemplo, no jogo contra o Arouca, e ter esta frescura para o Sporting para atacar este mês parece-me interessante. E o Anidis também está de regresso. Vamos ver quando é que ele vai atingir o pico, porque ele esteve muito tempo parado, e portanto é interessante ver que este Sporting está a recuperar alguns índices que tinha no início da temporada. E agora, nós falámos do mês de janeiro, tu falaste da questão do mês de janeiro, de espremer, o Sporting foi espremido ao máximo no mês de janeiro porque não tinha jogadores, e agora tem aqui uma panóplia de opções, e entretanto este mês, em princípio, regressará também o Kenda. Vamos ver que ajuda é que ainda vai dar no final do campeonato. Sim, o Sporting pelo meio tem aqui uma viagem algo exigente. Noruega, não? Um campo, a questão de jogar num sintético é complexa, mas eu acho que não é mais complexo do que o adversário quando joga em casa. Porque é verdade, o Bodo até ganhou na Juve, mas de uma forma bastante diferente. Eu disse Juve, não, no Inter. No Inter. Mas de uma forma bastante descaracterizada em relação à sua matriz. Esta equipa, eu por acaso ano passado fiz muitos jogos deles na Liga Europa, e é realmente uma equipa de autor. É muito interessante, são muitos jogadores dali, muitos jogadores que são noruegueses. E não deram em grandes equipas, alguns deles. Sim, algum deles, o Og no Milan. Mas é uma equipa, de facto, montada num 4-3-3 muito característico, muito interessante, e mesmo as opções alternativas são todos eles jogadores que se conhecem muito bem. Portanto, o Sporting vai ter uma viagem que em tudo vai ser muito complexa. Mas, antes disso, tem aqui 2 jogos que eu ouvi muito das hostes sportinguistas falar de cumprir até ao jogo, até ao Clássico, até ao Benfica-Porto, mas a questão é que o Sporting vai jogar a Braga, e o Sporting continua a ter esta questão internamente, mais do que o não ganhar, tem apagões muito grandes nos 90 minutos de jogos contra equipas. O Braga, vou colocá-la neste bolo também. O Braga da primeira volta foi gritante a segunda parte. Foi o pior jogo do Sporting em Alvalade. E foi uma segunda parte, e foi um jogo em que o Braga tinha jogado na quinta-feira, o Sporting tinha jogado no terça ou quarta em Nápoles, e fez alguma rotatividade. E mesmo assim, aquela segunda parte é uma segunda parte ascendente do Braga sobre o Sporting. O Sporting a ganhar 1-0, mas a não conseguir matar o jogo, a não conseguir ligar bem, e depois acabou por sofrer num penalti infantil do Yulman, que eu acho que é dos jogadores que tem mais a melhorar para entrar nesta fase decisiva. Há pouco estávamos a falar da questão Morita e do companheiro de Yulman, mas acima de tudo é importante para o Sporting que o Yulman esteja no seu melhor, e eu acho que ele não tem estado. Portanto, tem agora... o patrão daquilo tudo. É, claramente, e é um jogador que tem tido aqui, obviamente teve um janeiro também outra vez mexido, não é? E garantidamente que a sua cabeça também mexeu, mas é importantíssimo que ele esteja a toda a linha de cabeça limpa para atacar esta fase decisiva da temporada. E deixa-me só em relação ao Sporting, para terminarmos aqui, há uma coisa que eu acho que também é importante, e que eu até fui confirmar, e a minha ideia estava certa, que há uma diferença muito grande do Sporting quando tem que sofrer, quando tem Diomande e quando não tem Diomande. Nesse jogo contra o Braga, o Sporting não tinha Diomande. E não teve em vários já. Sim, o Diomande lesiona-se logo no primeiro jogo da temporada, depois recupera, lesiona-se outra vez e vai depois à CAN. Portanto... E esse jogo, por exemplo, o Sporting tinha Debasti e Inácio, que obviamente dá uma saída de jogo interessante, mas o Diomande traz uma vertente para física mim é o para jogador os jogos mais insubstituível do Sporting. Eu diria não tem também. ninguém que o possa substituir da mesma forma. Até no controle da área, no jogo aéreo, nas bolas paradas, é fortíssimo. Deixa-me só dizer que a questão do Clássico, para mim, eu acho que é muito mais emocional do que propriamente decidir a taça. Eu acho que não se vai decidir neste jogo, vai decidir no Dragão, mas o Sporting tem algo a provar que o Porto não tem, que é nos jogos grandes, o Sporting precisa de uma vitória sobre o Porto, até para levar o Porto intranquilo para o Clássico
do campeonato frente ao Benfica. Portanto, para o Sporting parece-me um jogo mais importante do que propriamente para o Porto. O Porto, se mantiver o 0-0, está bem. O Sporting, se tiver mais um jogo em que não ganha o Futebol Clube do Porto, porque já não ganhou 2, perdeu 1, e o outro nunca ganhou ao Porto. Nunca ganhou ao Porto. Portanto, esse é muito mais importante a nível emocional para o Sporting do que propriamente para o Porto. Também acho que o Sporting vai mais pressionado para este jogo, sem dúvida. Mas também vai com mais armas do que há muito tempo. E só sobre o calendário, parece-me que o Porto tem um calendário mais difícil, ainda assim, apesar de ser a Liga Europa. Não, e a questão de tem Estoril, Moreirense, tem vários jogos com o top 8. O Sporting a seguir ao Braga tem um calendário muito mais acessível. E nota-se que o Sporting, contra aquelas equipas mais debaixo da tabela, ganha mais facilmente. Ou seja, 2-0, 3-0, o Porto tem mais dificuldades. Eu vejo o Porto a perder, por exemplo, pontos com essas equipas mais facilmente do que propriamente o Sporting. Eu acho que o Sporting, se passar Braga, em termos de campeonato, vai ter um ascendente e pode-se aproximar claramente do Porto, até porque nesta fase não sentimos o Porto, apesar de tudo, tão seguro, ainda assim, como noutras fases. Eu diria que estes 2 últimos jogos, Rio Ave e... Também tem muito a ver com o adversário. Também tem a ver com os adversários, mas também acho que acalmou um bocadinho alguma hostilidade que pudesse haver em relação ao Porto. Foram vitórias claras, quer dizer, esta com o Arouca foi um bocadinho mais duvidosa, mas... As exibições foram claras. As exibições. O resultado é que não foi. Sim, ao contrário de outras, como estávamos há pouco a falar, Santa Clara, Guimarães, Nacional. Aqui parece-me que o Porto tem outra vez sido muito mais certo. Nós normalmente não falamos muito aqui, mas eu tenho que vos perguntar muito rapidamente, só com uma palavra sim ou não, era penalti sobre Fofana? Eu tenho de responder com 2. Tenho com 20. Para mim não é penalti, mas para mim não é reversível. Ou seja, eu não acho, em jogada corrida e até haver um ou outro lance, diria que não é penalti, mas acho que o VAR não tem ali elementos suficientes para dizer de forma clara e inequívoca que é um erro claro e óbvio. Portanto, acho, havendo aquele toque, porque há o toque, o jogador do Arouca não toca a bola. É verdade que ele não faz o gesto para barrar o Fofana, mas há um toque e o Fofana está em movimento para chutar a bola. Portanto, é um lance que é obviamente discutível. Eu diria que não é penalti, mas não acho que o VAR fosse reverter aquilo. Não faz sentido, na minha opinião. Não é penalti, e a questão do VAR é a questão do critério. Já vi o VAR pegar no lance do Yulman nos Açores ou do Otamendi contra o Famalicão e reverter lances que se calhar são pequenos toques, são dentro da área que marcam. Agora, só dizer uma coisa que digo sempre isto: os 3 grandes falam de barriga cheia. Os mais prejudicados são o Santa Clara, são o Rio Ave. Isso é que tem que se dizer. Eu costumo dizer que os 3 grandes não discutem quem é que é prejudicado, discutem qual é que é o deles menos beneficiado. Eu acho que discutem... Mais à tabela do Benfica, é? Não, eu ia guardar essa tabela para o canto do Sporting, porque essa tabela... eu acho que discutem é o favorecimento do jogo seguinte. É isso. Claro, quando falam é pensar no jogo seguinte. Olha, mas podemos... Portanto, eu também concordo, eu também não acho que fosse penalti, e concordo com o Luís. Acho que... Tem que haver um critério uniforme dos VARs, na intervenção do VAR. Sim, isto aí é a batalha de sempre, não é? E o VAR agora que aparentemente vai alargar até cantos e não sei o quê. Vamos sim, eu acho que deve diminuir aqui a intervenção. A intervenção. Eu lembro-me que... Este é um lance que nós pode analisar, eu lembro-me é para quando jogar. Foi o lance. Foi um jogo do Sporting... Foi um jogo recente do Sporting onde o VAR... é a falta do... Gol do Famalicão, falta... Sim, do Maxi. Sobre o Maxi, exatamente. Sim. E é falta. A minha dúvida é se foi para isto que nós criámos o VAR, não é? Criámos o VAR para analisar este tipo de lance ou foi para impedir erros grosseiros? Claros e óbvios, é o que dizia sempre. Exatamente. Mas pronto. Olha, só rematar a questão do Porto. Eu acho que se o Porto chegar aos inícios de Abril, portanto, as próximas 5 jornadas, se o Porto não perder pontos em relação... Vai ser campeão. Ao Sporting, ou seja... Se o Porto está com mais 4 pontos, se o Porto chegar a essa altura, ao pós-Amoreira, pós-Estoril, e continuar com mais 4 pontos em relação ao segundo, seja o Sporting ou o Benfica, acho que o Porto tem tudo na mão. Sim. Portanto, isto demonstra o quão complexos vão ser estes jogos, mas o quão o Porto pode resolver. É muito difícil. É isso, o Porto vai à Luz, eu estou a falar só campeonato, vai à Luz, recebe Moreirense, vai a Braga, recebe Famalicão e vai ao Estoril. A partir daí, são mais 5 jogos. 5 jornadas com o top 6, top 7. Os tals, nós falávamos disso na primeira volta, não é? Que, sim. Curiosamente, depois do Porto até perde pontos com uma equipa onde... Sim, é verdade. Por isso estamos a falar só no plano teórico. Olhem, só uma coisa muito, muito rápida. Depois deste lance
do penalti do Porto. Obviamente o Sporting e o Benfica carregaram na sua vertente comunicacional, o Benfica até bastante mais. Mas estamos a assistir, já desde há muito tempo, uma guerra comunicacional agora entre os três, não é? Poucos são os dias onde nós não temos ou André Vilas-Boas a falar, ou um comunicado do Benfica, ou o Sporting também de alguma forma a proceder às suas intervenções. Alguém está a ganhar com isto? Olha, eu acho que não há inocentes, acho que cada um tem telhados de vidro garantidamente, mas eu valorizo o facto de o Sporting, pelo menos, digam-me se me escapou alguma coisa, mas o Sporting não reagiu a esta situação no Dragão. Quando o fácil, o normal, o que normalmente se faz, era reagir. Os outros também o fazem. O Sporting tem reagido por Frederico Varandas, mas é... De viva voz. Até porque Frederico Varandas não é uma pessoa que se exponha muito, também por algumas limitações. Eu valorizo, eu acho que em termos de comunicação, não estou a dizer que é o que é mais eficaz, nem estou a dizer que gosto, mas estou a dizer que valorizo este comportamento. Portanto, para não andarmos aqui semana após semana a inflamar, a questionar, obviamente percebe-se que o Benfica já está a trabalhar o clássico, não há dúvidas, ainda que o Benfica, acho que o Benfica ataca muito mais o Sporting do que propriamente o Porto. Deixa-me perguntar-vos se acham que o Benfica está a atacar o clássico ou se já está a arranjar justificação para uma época que em fevereiro está a 7 pontos do primeiro lugar e depois de 115 milhões gastados. O Benfica nesta altura não tem nada a perder, não é? Porque já perdeu tudo, entre aspas, quanto muito ainda pode conseguir aqui um milagre de fazer uma gracinha no campeonato. Tem ambições legítimas para chegar ao segundo lugar, isso é lógico. E até para o primeiro, se ganhar ao Porto há 4 pontos. Não? Para o primeiro tem que ganhar pontos a 2, portanto é mais difícil. O tal milagre. O Benfica tem agora 2 jogos para entrar na luta pelo título. Se ganhar Barcelos e se ganhar Porto, entra definitivamente na luta pelo título. Se não ganhar com o Porto, acho que está fora da luta pelo título. Certo. Mas concordam com esta minha visão de que o Benfica já há bastante tempo, porque isto já não é novo, esta questão das arbitragens, acho que até terá ali começado com maior viva voz no jogo contra o Braga, a história do nós ganhámos, não empatámos. Sim, o 3-2. O tal 3-2, exatamente. Parece-me que o Benfica está há muito tempo já a justificar uma época que realmente não está a correr bem. Sim, a época volta a ser má, a época do Benfica vai para a terceira época em que isso acontece. A verdade é que o ano passado o Benfica, mesmo tendo uma época má, o Benfica ganha a Taça da Liga, vai aos oitavos da Champions e vai às 2 decisões de campeonato e taça, e este ano corre o risco de falarmos disso. Nenhuma. E atenção, eu diria que o Benfica correu um risco de nesta altura estar ainda pior do que está. Portanto, o gol de Turbina ajudou aqui a muita coisa. Também o desaire do Porto no Casa Pia. E o desaire, exatamente. E o empate do clássico também. Sim, mas o desaire no Casa Pia, acho que aí foi o ponto em que o Benfica sentiu, podemos ainda ir ainda lá. À vida, sim. Agora, parece-me que o Benfica fala para os seus adeptos. Os adeptos pedem isto e o Benfica vai atrás. Não é uma comunicação pensada, é mais olhada, eu ia condicionada. O adepto pede, o Benfica dá. E um bocadinho, calar o adepto. Quer que alguém nos defenda. Alguém nos defenda. Agora, olhando claramente para isto, o Benfica merece ou não estar ou não no terceiro lugar? Merece. O Benfica começou mal a época, mudou o treinador, não jogava muito menos que Porto e Sporting, portanto o Benfica merece estar no terceiro lugar. Podem dizer assim, mais um ponto, menos um ponto, essas coisas da Liga da Verdade são completamente subjetivas, não fazem sentido nenhum, porque um penalti aqui pode não ser golo e dá um golo como se fosse algo certo, não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, olhando no final do campeonato, a classificação que terminar, eu acho que vai ser justa. É quase 90 e muitos %, é quase sempre assim. Portanto, numa maratona é difícil. É difícil. Portanto, eu acho que eliminatória, tu podes. O Benfica pode ter razão no penalti do Porto, como daqui a uma semana o Porto pode ter razão no penalti do Benfica. Faz parte. Acho que não é isso que devemos falar. Devemos é promover o futebol. Devemos é falar de futebol. E, portanto, estas guerrinhas é mais para alimentar o ego dos adeptos do que propriamente na realidade do futebol. Deixa-me só dizer isto ainda para só encerrarmos aqui o assunto do Benfica. O Benfica encerrou na meio da semana passada, já foi há algum tempo, mas encerrou a sua campanha europeia. Eu vi que houve muito, nós até fizemos que foi a campanha europeia com mais derrotas da história do futebol português, mas também obviamente está associado ao facto de haver mais jogos, mas olhando para aquilo que foi a prestação europeia do Benfica, que até tu falaste do gol do Turbino, mas houve alguns outros resultados que salvaram, porque a certa altura parecia que o Benfica ia absolutamente fazer uma fase de Liga da Liga dos Campeões muito dramática. Consegue ir ao play-off, perto com o Real Madrid. Qual é que é a avaliação que fazemos a esta campanha do Benfica, Luís? Eu acho que acaba por ser uma campanha razoável. O Benfica, o Sporting, o Futebol Clube do Porto devem ter uma ambição mínima
de fase de Liga dos Campeões de chegar a play-off, portanto o Benfica conseguiu esse objetivo. Bateu-se bem contra o Real Madrid. Acho que, enfim, foi uma eliminatória altamente manchada, é verdade, mas olhando para dentro do campo, acho que o Benfica, por um lado, perdeu uma grande oportunidade para se agingatar outra vez contra um Real Madrid que está muito longe. Honestamente, não estou a ver este Real Madrid a ir muito longe nesta Champions. Acho que é uma equipa muito permeável. Aliás, o Real Madrid, a meio da eliminatória, ganha o primeiro lugar no Campeonato Espanhol e logo a seguir perde-o. Portanto, é uma equipa, acho, muito, muito volátil. E acho que o Benfica, na primeira mão, fica com claras razões de queixa da arbitragem, não tenho dúvidas. Condicionam a segunda. Condicionam, é verdade. Mais que a primeira. Acima de tudo, a questão do Valverde, a cotovelada, a questão do Carreras. E o Benfica, na segunda mão, conseguiu mostrar que tem estofo europeu. É uma equipa que tem estofo europeu, que tem capacidade, mesmo com tudo o que passou, independentemente de, enfim, nem quero estar a discutir mais esse assunto, mas conseguiu mostrar capacidade como equipa, a forma como se apresenta no Bernabéu. O Renato estava lá e até lhe dei essa sugestão para pergunta no tema do dia do 0-0, de que sensação é que havia nas bancadas depois do Benfica fazer 1-0, porque eu, ao estar a ver o jogo, pensei, os adeptos do Real Madrid devem estar surpreendidos. Nunca imaginariam que o Benfica ia chegar aqui, ia impor o seu jogo, ia marcar e ia, de repente, ameaçar isto. Não durou muito tempo, é verdade, mas fiquei com essa sensação que o Benfica volta a ser competitivo a nível europeu. E o Benfica, tal como o ano passado, no final da época, em que andou sempre atrás do Sporting e sempre a ter que correr atrás do prejuízo, o início da época do Benfica, de ter de andar sempre a tentar entrar na Liga dos Campeões, portanto, uma equipa sempre sôfrega, e nesta Liga dos Campeões teve que andar sempre a tentar compensar um resultado ridículo frente ao Qarabag, que acabou por limitar muito vários dos jogos que se calhar o Benfica até tinha conseguido pontuar, Stamford Bridge... Luís, e mesmo se ganhasse ao Qarabag... Bayer Leverkusen. Exatamente, mas até jogou bem contra o Leverkusen, merecia até ter tido... Certo, sem dúvida. Mas se ganhasse, como era a obrigação do Benfica, o Qarabag, se calhar não estava no 24º lugar, estava no 17º e não enfrentava se calhar o Real Madrid. Claro. Porque uma eliminação com o Real Madrid num play-off é natural. Sim. Faz parte. Agora, o Benfica jogou para se calhar até levar a prolongamento o Real Madrid. Não há nada a apontar nesta eliminatória com o Real Madrid. Podia ter pressionar se calhar mais na primeira mão, mas Mourinho quis jogar para o 0-0 para levar tudo para Madrid. Tinha Mbappé que jogar nas costas, se pressionares mais alto é mais difícil com o Mbappé, agora não é. Mas o Benfica mostrou uma capacidade, como o Luís estava a dizer, o estofo europeu, de pressionar em Madrid, não é fácil. Os primeiros 30 minutos do Benfica em Madrid são fantásticos. O Benfica podia estar a ganhar 2-0, podia ter até passado para a frente na eliminatória, claramente. E portanto, esta prestação europeia, digamos que é o mínimo exigível que foi cumprido, fica muito condicionada pelo resultado do Qarabag, porque eu acho que poderia ter claramente ficado num lugar acima e teria um adversário mais acessível, digamos assim, no play-off e podia ter chegado novamente aos oitavos de final. Renato, desculpa lá, só agora é que te vou chamar aqui à conversa. Duas coisas que eu queria ouvir. Diz-me. Primeiro, a tua experiência de Madrid. E depois, porque se calhar quem está aqui a ouvir pode não saber, mas o Renato é o nosso responsável pelas redes sociais aqui do 00, um ótimo trabalho. Disseste irresponsável? Não, responsável, ok. E muita da guerra comunicacional que vemos entre Benfica, Porto e Sporting vem nas redes sociais, não só dos adeptos, mas até dos próprios clubes. Essa tua visão também sobre esse prisma de comunicação, de guerra comunicacional nas redes sociais, mas primeiro, experiência em Madrid. Mas o que é que queres saber sobre a experiência em Madrid? Tem muita coisa para dizer. Quero que me digas tudo para além de estares a tentar vender o Domingos Duarte ao Sporting, não é? Que eu já ouvi falar é verdade, podem ler. Espero que recebas uma comissão se isso ler acontecer. E ver e ouvir. Não, mas sobre... Nunca tinhas ido ao Bernabéu? Já tinha ido Já tinhas ao ido. antigo. Ah, ok. Quando era mais pequenino. Que é este? Que é este, mas de outra forma. Sim. Ok. Não, e é completamente assoberbador. O Bernabéu é uma infraestrutura gigante, mas para ir de encontro ao que estavam a dizer, o Benfica em Madrid, não só dentro do campo, mas aquilo que me impressionou mais foi fora de campo, os adeptos, e o Luís estava a falar disso, a sensação que havia dentro do estádio. Nesses primeiros 15 minutos, eu não vou aos 30, vou aos 15, porque o Real empata aí, mas os primeiros 15 minutos parecia que estávamos na luz,
Parecia que o Benfica estava a jogar em casa e não era o Real Madrid que estava ali à frente, era outra equipa qualquer da Liga Eu não estava Portuguesa. lá, mas eu acredito que tenha sido melhor do que muitas vezes na Luz. Sem dúvida. Sim. Até a questão de assediar o Vini Júnior parecia que ele estava a jogar fora de casa. Exatamente. Mas o Real, eu não sei se sentiste aquilo que eu já tinha dito, se já lá foste, já tinhas sentido, que é, não há propriamente um ambiente estrondoso no Bernabéu, porque há muitos turistas. Só senti que os adeptos de facto uniram-se duas vezes. Uma no hino, porque toda a gente sabe dizer Alá Madrid e nada mais. Pronto, essa toda a gente sabe. Basicamente é isso, não é? Sabem dizer Alá Madrid e nada mais. E depois houve lá outra. Houve lá outra vez em que eles assobiaram o Otamendi, porque estavam meio picados ali com o Otamendi, por causa do Prestiani e não sei o quê. E essas duas vezes o estádio uniu-se. De resto, um ambiente completamente plastificado e não tem nada a ver com o ambiente proporcionado pelos adeptos do Benfica. É porque normalmente quem vai aos jogos fora dos três grandes, normalmente são os adeptos mais ruidosos, claques. Notava-se que iam com vontade de dar uma resposta, de marcar ali uma presença, de fazer barulho. Portanto, foi marcante para ti como foi para nós. Eu e o Igor fomos lá em 16-17. 6-7, sim. Ouvir o famoso 88 da JJ, num jogo em que o Sporting teve quase a ganhar o jogo. Aos e depois 2-1 também, gol do Bruno César. 2-1, é o Bruno César marca, e depois é o Cristiano Ronaldo empata, e creio que o Morata eu acho que sim. que vira ao jogo. É o talismã. Sim, e é verdade, foi incrível. Eu sei que na zona mista fui tocado assim por Bruno de Carvalho. No final, já não me lembro qual é que foi a pergunta, mas ele dá-me assim uma palmada no gravador. Amigável, atenção. Essa era a fase alta de Bruno de Carvalho. Altíssima, é verdade. Sporting a bater-se com Há uma coisa só sobre a questão do Real Madrid que eu acho que eles só valorizam, entre aspas, a competição a partir dos quartos de final. Eu senti a questão dos adeptos do Real Madrid este jogo é um jogo pro forma, mas é mais. Podiam ter sido eliminados. Não, mas convém que não pensem só nos quartos de final. Agora... Sim, certo. Mas lá está, mas eles olham muito para a competição só nas fases finais, porque eles estão habituados, é uma equipa que ganhou 15 e está lá sempre nos quartos de final, e portanto olham para estas fases um bocadinho, ainda é quase uma segunda fase de liga, é deixar andar, o Real Madrid passa mais dificuldade, menos dificuldade, mas parece-me que eu senti um bocadinho isso, além da questão turística. Não sei se este Real Madrid tem capacidade para só pensar nas Champions. Eles têm uma coisa muito boa na Champions, que é em 3 oportunidades marcam 2 golos, e isso é fantástico. Não, e eles cheiram a Champions, sim, eles cheiram, os jogadores como o Vini, os jogadores como o Mbappé, estão lá para isto, não é? E o Real Madrid acho que é o único clube que nasceu para aquela competição. Não é, hipótese? Sim, e para eles é como o Brasil com o Campeonato do Mundo, não é? Aquilo é aquela competição em ponto final, e o resto, Copas Américas e La Liga, exatamente. Qualquer clube inglês quer ganhar a Premier, e o Real Madrid é o clube que quer ganhar a Champions. Aliás, basta ver quantas La Ligas ganhou o Real Madrid nos últimos 20 anos. Ganhou 4, 5 se calhar, à volta disso. Sim. Renato, e aquilo que... Sobre as polémicas, eu acho muito curioso este ciclo que é infindável, que agora estamos no futebol português, que é basicamente os treinadores dos três grandes chegam à conferência e dizem que tem de se falar mais de futebol, e a resposta depois a seguir vem um comunicado ou vem uma comunicação do clube a reclamar de outra coisa qualquer, e depois os fãs nas redes sociais, principalmente no X, que é onde nós sentimos mais isso e onde estamos presentes, dão mais voz a isso, intensificam as coisas e andamos neste ciclo infindável. Mas acho que alguém tira vantagem disto? Não, acho que não. Eu acho que quando as épocas são más, tiram vantagem disto. Claro. Pois. Isto é uma cortina de fumo. Exatamente. Claro. Mas eu, sobre a conferência, por exemplo, a conferência de Mourinho, antes de entrarmos aqui, disse que dava um episódio para falar sobre aquela conferência, mas vou só referir isto. Portanto, criticou-se muito, o próprio Mourinho, o César Peixoto criticou, e bem, atenção, percebo, é legítimo, que ninguém falou do Gil Vicente, né? A primeira pergunta é a pergunta pro forma do canal do clube, o que é que espera do jogo, e ninguém mais fez nenhuma pergunta do Gil Vicente. Correto, 100% de acordo. José Mourinho, a certa altura da conferência, ao fim de 4, 5, 6 perguntas, como percebeu que ninguém lhe perguntou sobre nada sobre a questão Prestiani, fez questão de, antes de dar uma resposta, disse alto: eu achava que me iam fazer a pergunta, mas como ninguém faz, eu antecipo-me e digo não tolero racismo, aquela frase que ele proferiu até várias vezes e que tinha apontada na mão. Ele podia ter apontado alguma coisa sobre o Gil Vicente. Ou seja, já vi que ninguém me vai perguntar, mas eu gostava de dizer que o Gil Vicente joga em 4-2-3-1, joga não sei o que, sim. Claramente. O próprio treinador também pode ser uma parte da solução, se não... Ruben Amorim era assim. Já que não houve jornalistas a fazerem
algumas questões sobre o Gil Vicente, e mal, embora eu acho que nenhuma pergunta foi mal feita, das que foram feitas, portanto, alarguem as conferências de imprensa. Luís, mas não achas que se o Mourinho tivesse falado em Madrid, metade das perguntas não eram feitas agora? Talvez, mas esta... Mas também não podemos esquecer que o Benfica e José Mourinho, que é 60% ou 70% das conferências pré-jogos são Tem sido, ABTV. tem não é? sido. As do Portanto, campeonato, sim. Portanto, não é fácil também aos jornalistas às vezes apanharem os treinadores, Claro. mas por cima Mourinho não fala pós-Madrid. Certo? E é uma coisa na conferência agora da conferência de Mourinho que me causa... Não gosto disto, que é... Mourinho explica que Sudakov não estava para jogo. Foi ao banco, não estava para jogo. Luquebaque e o Edin. Porquê que o Benfica, parece-me que o Porto faz, o Sporting creio que faz, não coloca um boletim clínico todos. No final de cada treino, ou antes de cada jogo, porquê que não coloca um boletim? As perguntas que surgiram, Sudakov, normal, Sudakov foi um dos melhores no 4-2 ao Real Madrid. Não ter sido lançado em Madrid, a pergunta surge, porquê que não foi lançado? A crítica surge, é normal. Luquebaque e o Edin Aspas. Os adeptos no global não sabem o que é que se passa. Exatamente. Então porquê que o clube não informa os adeptos? Vai esconder isso? Ele não vai jogar e não. Mais, ele diz, o Benfica não paga para vos dar explicações. As pessoas têm que se convencer disto. Exatamente. Ninguém está a dar explicações aos jornalistas claro. para eles guardarem. Numa conferência de imprensa estão a dar explicações aos adeptos. Exatamente. E a questão do Sudakov, a questão do Luquebaque, são questões realmente importantes. E em relação ao Sudakov, não se saber que o Sudakov não estava em condições deu aso a uma série de críticas que se calhar não teriam existido se o Benfica tivesse sido Eu soube que o transparente. Sudakov... No fim do jogo, não estou a dizer antes, no fim do jogo. E em relação ao Luquebaque, o Benfica faz 3 substituições. Se tinha medo que o Luquebaque não aguentasse um prolongamento, lançavam naquele final de jogo e tiravam porque tinha substituições para fazer. Eu soube que o Sudakov tinha uma lombalgia na transmissão da Benfica TV, no jogo com a AVS, durante a transmissão. Não faz sentido. É Porquê que o Benfica tem um departamento de comunicação, tem um site, tem redes sociais, coloca um boletim clínico e vários assuntos E é morrem. que uma das principais críticas que correu dos adeptos do Benfica foi, após a eliminação em Madrid, foi o facto de Sudakov ter 0 minutos no jogo, na eliminatória contra o Real Madrid, e é o reforço mais caro da história do futebol português, não é? Qualquer assim de género. Ou se não é E o agora mais dá para caro. perceber. E agora não é? percebe-se, É lógico. né? Podia ter sido prevenido. É um bocado como não vamos entrar aí na questão Prestiani e Vinícius Júnior. Se o Benfica tivesse colocado logo um comunicado e falasse de outra forma, se calhar 50 ou 60% do que aconteceu não existia. Certo. Mas acho que o vídeo também foi bem apanhado. Muito bem, vamos ao nosso desenterrado. Renato. Não, pera, separador. Dá-lhe aí, Gonçalo. Força aí, Renato. Espera aí. Espera aí. O João pode não saber bem como é que se joga o Sei. desenterrado. Porque às vezes Sim. o último concorrente notou-se bem, que ele é verdade. estava aqui meio desprevenido. Estamos? Vamos lá. Eu vou tentar espreitar aqui por cima para o João me ver também, senão fica aqui tapado. O nosso desenterrado de hoje tem 28 anos. Porra, aos 28 anos é desenterrado? Yeah. Freddy Med- Adu. Não. Ok. Olha, mas há coisas parecidas. Médio defensivo, não é esta. Ok, 28 anos, médio defensivo. Joga atualmente nos Estados Unidos. Já venceu uma MLS e uma... Deixa-me ver, só para não me enganar aqui no nome do título. Campeonas Cup CONCACAF. Que eu imagino que seja uma espécie de super taça da CONCACAF. Ok. Nacionalidade. Deixa-me guardar essa um bocadinho. Ok. Tem 28 anos, já Médio ganhou. defensivo. Como é que é? Médio defensivo? Ok. Jogou com Luizão. Ayrton? Não. Mukhtar. Não. Pizzi, Pulisic. Tem só o Pulisic. Porra. Pulisic. Ele veio para Portugal. Ok, era isso que okay, Calma. Veio para Portugal em 2015, 2016 para a formação de uma equipa aqui do Norte. Ai, não. Para a formação de uma equipa do Norte? E depois foi para um dos grandes do Sul. Sim, isso dá para perceber, não é? Se jogou Benfica. com o Luizão. Benfica. Benfica, obviamente, como é óbvio. Veio para a formação de um clube. Fez não é? 6 jogos do Benfica. Ok. Não é campeão. Okay? Há um ano em que não é campeão Ok. e é quase penta. Médio Ok. defensivo. Nunca lá vou. Médio defensivo. Sei lá. Estava a fazer Norte-americano.
É lá. Norte-americano. Já reduz aí as Já hipóteses reduz, todas. já reduz. Norte-americano só me lembro Havia agora o Winder. o atual. Não, o Brooks não era. Não era. O John Brooks, pois era. Brooks. Eu Mas dei-vos uma, esse não dei-vos terá uma 28 volta, anos. mas Pois. pensem no básico. Médio defensivo norte-americano com uma Qual é a passagem. lógica? É isso, não há muitos, não é? Pois não. Pois não, Não para mim pode não há haver nenhum. muitos. Nesta altura não há nenhum. Médio defensivo. Pá. E não é um. Pois, o Mukhtar era alemão, não era? Era. É que eu estou nesse. Não consigo sair desse. E porquê é que eu o trouxe? Eu A acho, equipa eu acho que que ele- já sei quem é, A mas equipa para onde ele vem a Portugal primeiro é o Varzim. Eish. Pois. Espera, tu não és da Póvoa, João? Só. Então, ó, João, eu saio e deixo-te ganhar. eu, Vai, acho- essa eu não já, é- eu já sei quem é, mas Renato, ninguém vai Achas que chegar. ninguém vai lá? Ninguém vai Espera chegar. aí, Isso pá, é- tens de complicar as coisas. Mas jogou no Benfica? Jogou. Jogou na época 17-18, que foi a época. 17. Não. Não, 17-18. 17, 18. Não foi 17, campeão e quase Do que foi Penta. É penta. do possível Penta do Benfica, Sim. não é? Exatamente. Portanto, 17-18. Não, Mas tem que nunca foi complicar. titular, certo? O quê? Nunca foi titular. Imagino que não. Eu Só vejo. tem 6 jogos feitos? Tem 6 jogos feitos, 4 deles no campeonato. Não, olha, tem. Pois, exato. 4 no campeonato são 60 minutos ao todo. Ei, americano. Pá. É que deve vou- ser fácil no sentido em que Vou ter de há dar o poucos nome. americanos, não há nenhum. Pá, eu confesso-te que nunca tinha ouvido Ai, Não tinha. Nunca tinha ouvido falar. não, esse era Fogo. colombiano. Como é que Opa, se chama lembro-me aquele na altura, colombiano? provavelmente, No meio- mas... Sabe por si. O Celis. O Celis. Não, Lembrei-me, não. era Este começa médio por capa. O defensivo. Este Celis, começa esse jogou por no capa. Vitória, não foi? Capa. Pois. Diz? Capa. Eu acho que vais ter que, Capa. vamos ter que dar Começa empate por a isto. capa. Eu acho E que o vamos ter apelido que é dar empate Parks. a isto. Ai, Keaton Parks. Keaton Parks. Sim, mas Keaton Parks. Isto é o maior Caralho. enterrado da história. Keaton Parks. Eu vou-te é dizer, forte. isto foi Ei, jogou. o segundo desenterrado mais difícil da A história, seguir ao a seguir ao Clésio. Marius. Pensava que era o Colégio. Mas o Marius eu acertei. Por acaso o Clésio Boca em casa eu acertei. O Clésio. O Clésio era muito Lateral fácil. direito no jogo do Tondela em Aveiro. Deus do céu. Lembro Ora, o mítico. Keaton Park joga aonde? Keaton Parks. Ei, pois, Está no 28 New- anos. Realmente New esse York. Benfica não podia ter sido Ele- campeão, não é? Ele veio para a equipa B do Benfica. Sim. Exato. Pois. Ele vai para o Varzim, depois vai para a equipa B do Sim, Benfica. Parzinho depois, opá. A pista Varzim disse-me absolutamente zero. Mas o americano. Aliás, é- nenhuma pista te deu nada. a Nesta não ser altura capa. continua a dizer-me zero. A Nunca única, a imaginei. única pista que ajudou o Luís foi começa por capa e o último nome é Parks. Mesmo assim, quase que errou. Sim, mítico. Ah, meu Deus, muito bem, muito bem. Vamos considerar isto. O desenterrado é para isto. É. Para quem? Exato. Empate, Empate, sim, sim, claro. sim, sim. Vamos ao. Isto sim, isto não. É o isto sim, Renato. É positivo sempre primeiro. Renato não, Gonçalo. Lá então. Queres começar? Podes começar tu, João. Isto convidado. Sim, isto sim. Então, para mim é o como de Fabregas. Ou seja, é a equipa, para mim, eu sei que é difícil dizer isto e as pessoas por se calhar vão olhar e dizer, mas este gajo, desculpa a expressão, está maluco, que é a melhor equipa do mundo, rendimento coletivo, qualidade individual. Eles neste momento estão creio que em quinto da Série A, são o segundo melhor ataque, ou a segunda melhor defesa e o terceiro melhor ataque. É uma equipa fabulosa a jogar futebol. É daquelas equipas que eu perco e ganho 2 horas do meu dia a ver. O Fabregas vai ser um treinador de topo mundial, não tenho a mais pequena dúvida. Tem Baturina, tem Nico Paz, que é o jogador mais Nico Paz, conhecido, o Dovicas, tem o Perrone, um médio absolutamente fabuloso que veio para o City e que agora está lá no Como. Mas para mim, eu ligo muito o Como ao Gil Vicente por causa disto, que é, entre aspas, não me interessa muito a nível pontual e estas questões de números, é a qualidade de jogo. O Como vai a Turim e joga com uma equipa grande. O Como vai a Milan, ao Milão, com a AC Milan, joga com uma equipa grande. E o Gil Vicente, basta ver a exibição que aconteceu na Luz, basta ver a exibição que aconteceu contra o Porto, contra o Sporting, jogam com uma equipa grande, não têm receio absolutamente nenhum. E para mim o Como, nesta época, é daquelas equipas que eu fico entretido a ver, é aquela equipa que eu mais gosto de ver e é um trabalho claramente de autor do Fabregas, que eu acho que vai atingir mesmo um nível perto de Pep Guardiola. Sim, e Nico Paz também há de estar aí também na calha Para o Real Madrid. para o Real Madrid. Sim, ele tem aquela questão da Não pode escapar, recompra, não é daqueles que não pode escapar. É o Real que eu acredito não tem espaço para os meter todos. Exato, exato. Apesar de agulhas desta Sim, vida. Brahim Dias do Brahim banco. Dias, exatamente. Muito bem, muito bem. Luís, o teu isto sim. O meu isto sim é Viseu. Viseu acorda. Ontem estive bem entretido. Importante dizer que tu és natural de Viseu. Não, eu não sou natural de Viseu, eu sou natural de Mira. Mira é em Coimbra, mas aos 6 anos fui para São Pedro do Sul. O meu pai é de lá da zona e portanto, Belas termas. fomos viver para lá.
Portanto, sou de perto de Viseu, nunca gramei o Académico, porque quando nós jogávamos futebol, o Académico eram os meninos da cidade e nós éramos os da Parvónia, não é? Portanto, é quase, quando olhamos para o panorama futebolístico português, há os da capital e há os outros. Portanto, essa questão ali, em termos regionais, sempre foi assim. Portanto, o Académico nunca foi um clube que eu adorasse. Mas na verdade gosto. Sei que o meu avô, com a sua motorizada, ia ver jogos ao Fontelo nos tempos da primeira divisão, e portanto ontem estive de uma forma muito particular a ver o jogo com o meu pai às 2 da tarde. Belo jogo. Pá, com o estádio cheio, Bonito. muito bonito. O Académico, nem vou dizer que merecia ganhar o jogo, porque o Marítimo esteve muito bem, mas mereceu aquela estrelinha no fim. Acho que toda o a Marítimo, época... atenção, para quem possa queiram acompanhar, o Marítimo é líder da destacado. segunda liga destacado. e a equipa que joga muito também. Muito. O Miguel Moita também a fazer um ótimo trabalho, que não era fácil depois na continuidade do Matos... como é? O Swansea, não é? Pois, não sei quem é Matos. Falta agora o primeiro nome. Não é Vasco? Não. Eu acho. Mas eu digo, Bem, Bruno, não. Não, estava digo, a peraí. falhar o nome de uma forma ridícula, mas o Marítimo estou a ainda, falar de Marítimo, sim. ainda bem que Vítor está... Matos. Vítor Matos. Vítor, isso. O Marítimo ainda bem está a caminho da primeira e o Académico ainda muito bem está a caminho também da primeira, com esta vitória, com 2 golos do Gorri. E um grande golo. Um grande golo. Aliás, os dois são muito bons. Sim, mas o segundo é incrível. E foi ótimo, acho que é espetacular ver uma cidade como Viseu, que é uma cidade cheia de vida, uma cidade com alta qualidade de vida. Faz-lhe falta ter um clube na primeira. É verdade que o Tondela não é nada longe, mas é diferente. O Académico E já na altura de Jorge Costa teve essa possibilidade, eu fiquei um bocadinho triste. Sim, e parece-me que, e o próprio Jorge Costa terá tido também essa amargura, parece-me que houve ali algum desinvestimento por sentirem os investidores que o clube ainda não estava preparado para a primeira. Portanto, quem não sabe, os investidores são os donos do Offenheim, e agora sim o Académico parece estar ali com uma estrutura muito interessante, e agora também com uma mobilização social, que para mim é fundamental. Exatamente. Numa altura em que nós falamos cada vez mais de um futebol... com um futebol português com investimentos e que muitos deles não olham para a caracterização social onde se inserem, acho que aqui Viseu consegue levar a cidade consigo e por isso é uma subida que a confirmar-se vai fazer todo o sentido e com um grande trabalho e tem do um Sérgio avançado Fonseca. que fazia muita falta. Que é o melhor muito. marcador da segunda liga com um avanço imenso, que é o Sim. Clóvis. Tem praticamente o dobro do E que tu olhas, segundo. por exemplo, para um Sporting Clube de Braga, que olhas para um Vitória Sport Clube, era titular nessas equipas e fazia se calhar 20 ou 25 golos na primeira divisão e era fundamental. Teres um jogador destes dá-te muito no futebol. É incrível como ele está há tantos anos. Não É verdade, Sim, é verdade. sim. O Académico que tem uma vantagem já de 8 pontos para a próxima equipa Certo, que pode subir, Torriense. porque é engraçado Pode ser 6 se o Leiria ganhar o jogo em atraso Exato, com o tem um Passos. jogo atrás. Deixa-me só referir aqui uma coisa, que é o Porto B. Porque o Sporting B, desde o início, tem estado sempre lá em cima a ser líder do campeonato. Sim. O Porto B... Será garantidamente o líder da segunda volta. Nem faço sim, ideia, mas deve vou ser. assumir que sim. Mas, aliás, será o líder das últimas 15 jornadas, porque... O Porto B teve Uma grande subida. à vontade 10 jornadas em último lugar. E já no ano passado foi... Mas era um último lugar um bocadinho fictício neste sentido. Havia muita proximidade entre o último e se calhar quase Não, o claro, quarto. ainda hoje Havia uma existe. proximidade surreal. Aliás, Ainda hoje estamos a falar segunda liga de- está muito É. divertida por causa disso. Espetacular. Tudo espetacular. junto. Ainda hoje estamos a falar de entre o último e o oitavo são 10 pontos. Portanto, Pronto, lá está, mas à altura eram tipo 4 ou 5 pontos, dava uma ideia que se calhar não era tão. Agora, a aposta nesses miúdos, Mateus Mido, Bernardo Lima, Duarte Cunha, tem sido muito Sim, proveitosa para o Porto e está a crescer a olhos vistos e está a fazer o trajeto que devia já ter sido feito, que era a passagem depois para a equipa principal, tal como agora o exemplo e a mensagem dada do Miranda. Miranda, exatamente. Muito bem, vamos ao Isto Não. Santa Clara. E o Santa Clara não é pelo Petit, porque é um treinador que eu gosto, é por estar no penúltimo lugar em igualdade, creio que, com o Tondela, e é o trabalho do Vasco Matos, que foi fantástico na época passada, principalmente numa coisa, e lá está, por isso é que eu acho que, como, por exemplo, comparar o Santa Clara com o Gil Vicente desta época não é justo. Porquê? Porque o Vasco Matos era um treinador muito de organização defensiva. Era perfeito, muito bom, mas ganhava a maior parte dos jogos, lá está, um bocadinho como ao Porto, 1-0, 1-0, 1-0, defendia muitíssimo bem. Quando teve que dar o passo em frente, e o que é dar o passo em frente? As outras equipas olharam para o Santa Clara como uma equipa europeia, no sentido em que agora
agora vocês assumam a bola. Não conseguiu dar o passo seguinte e, portanto, está numa situação muito complicada. Tem plantel para top 10, claramente, e tem que melhorar, na minha opinião. E acho que os Açores fazem falta também à Primeira Liga. É uma região brutal para ver e visitar. E, portanto, o Santa Clara, para mim, é o não no sentido em que tem equipa para mais, tem que jogar mais, e acho que o Petit ainda tem tempo, e a equipa parece-me que melhorou com a entrada do treinador, não a nível de resultados, mas tem tudo para subir na Liga Portuguesa. E deixa-me só dizer isto, porque o Tondela e o Santa Clara estão realmente empatados, mas este empate deste Tirou jogo, mais um lugar, não é? sim, porque o Tondela ganha vantagem no confronto direto. É isso. Ou seja, neste momento é o Santa Clara que está em lugar de descida direto e o Tondela que está em lugar de E creio que tem só playoff. 19 golos ou algo assim em 23 jornadas. É muito mau mesmo nesse ponto de vista. Falta, lá está, por exemplo, um Clovis dentro do Santa Clara, o Santa Clara se calhar estava no top 10. E deixa-me só dizer isto, porque muitas pessoas falaram do penalti do Fofana, se calhar Sim, não aquele- viram aquele puxãozinho. o penalti do Serginho. do Serginho, não é? O Serginho marca o penalti. Se calhar aí é que deviam ter havido uns comunicados, porque não sei se viste. Vi. o lance, Estava a ver. é um lance também estranho. Também. Muito, bem, muito. bem. E Mas estavas- olha, foi um jogo com dois Foi um ótimo golos jogo. espetaculares. Espetacular. O do O Rodrigo gol do Conceição Gabriel, e o Rodrigo primeiro, Conceição. e o do Rodrigo E Conceição, que até eu chorou. tinha dito até num outro podcast que esta fase do Tondela, com Alverca, Estrela, Santa Clara e agora Rio Ave, era muito importante para aqui, porque depois vem Sporting, Não, e a seguir faz tem... 3, 5 pontos. A seguir tem o AVS em casa. AVS em casa, sim. E tem outro jogo em casa também? Ou é agora? Agora, do agora tem Sport. Rio Ave. É Então, isso, é isso. exato. Rio Ave em casa, vai ao Alvalade Exatamente, e esta AVS. fase era muito importante para Muito. o Tondela. E há uma possibilidade aqui, estavas a falar do Académico de Viseu, duas equipas do Distrito de Viseu. Sim, sim, sim. Exato. Tondela e E atenção que Académico. eles não Bola. se, não se Bela gramam, rivalidade. não É se verdade, gramam. uma bela rivalidade. E o teu isto não? O meu isto não, é um campeão em crise, que é o Wolfsburgo, está em zona de descida direta na Alemanha, perdeu esta semana 4-0 contra o Stuttgart, exatamente. O Adversário Wolfsburgo, do Porto. o Stuttgart, sim. O Wolfsburgo foi campeão em 2009, com Grafite e companhia, Grande equipa. uma grande equipa, e tem jogadores interessantes. Desde logo tem um símbolo, o Maximiliano Arnold, que é o jogador com mais jogos na história do Wolfsburgo. Ele é um dos 10, vou dizer 10 porque acho que é mais ou menos isto, lesionados, que tem dizimado a equipa, e a verdade é que o Wolfsburgo está em queda livre e está aqui a correr um sério risco. A Volkswagen também passou por uma crise e por isso desinvestiu claramente nos últimos anos, mas mesmo assim é um clube daqueles que nos habituámos a ver na Bundesliga, e está aqui a passar por uma crise. Muito bem, muito bem. O Liga Alemã também tem muito disso, não é? Há muitas equipes, o próprio Stuttgart já andou lá. Deixa-me dizer que vai ser uma eliminatória muito complicada para Muito, o Porto. muito. Quando se pode pensar, o Stuttgart está em quinto, sexto, se calhar, da Liga Alemã, vai ser... Ao quarto vai ser bastante complicado. A frente de ataque do Stuttgart tem muita qualidade e é daquelas equipas que, não é como em Portugal, muitas vezes precisa de 5 oportunidades, se calhar, ou 6, para marcar um golo aos grandes. Ali 2, 3 e marcam. E, portanto, vai ser uma eliminatória bastante complicada, que, entre aspas, pode ajudar o Porto no Campeonato Nacional. Se for eliminado com o Stuttgart, pode levar, entre aspas, de forma positiva, que só o foco no Campeonato Nacional. Portanto, veremos como é que Farioli vai gerir essa eliminatória. Atenção que isto é uma equipa que tem 5 internacionais alemães. Eu não vejo, eventualmente, o Bayern, mas só o Bayern é que alimentará tanto a seleção como o Stuttgart. Tem o guarda-redes Nubel, tem o Löwling, o Stiller, o Dennis Undav, claro, que é uma máquina de golos. o Mittelstadt, o Furitz, enfim, tem muitos bons jogadores, e eu acho que saiu mesmo uma grande fava ao Porto. Vai ser uma eliminatória muito complicada. Ao mesmo tempo, é com estes jogos que as equipas crescem. Claro. E, portanto, o Porto tem aqui uma boa oportunidade para bater uma equipa que pode não ter tanto nome como outras, mas que é das equipas mais complicadas desta Liga E há aqui Europa. no sentido de sair a fava ao Futebol Clube do Porto, que estará teoricamente mais bem preparado para eliminar o Stuttgart do que estaria o Braga. Há aqui uma possibilidade de as duas equipas se encontrarem. Não. Só jogam na final. Na final? Exato. Sim, porque ok, eles estavam no mesmo lado, Pois é, nunca pois é, se vão lado, cruzar. exatamente. E o Braga, para mim, é favorito com o Ferencváros, que perdeu os jogadores essenciais em janeiro. E calhou do lado bom, a seguir Sim. eventualmente apanha o Betis. Sim, pode ir aos quartos de final. Pode ir aos quartos, pode ir até às meias, quem sabe.
Podemos ver uma reedição, reedição de 2011. Era Pois bonito. é, isso eu achava que eles estavam no mesmo lado. E o não, Braga exato. já tem, não é que tem o Gil Vicente à perna, mas tem quase o quarto lugar bem Sim, definido. em Pode-se condições focar normais. mais na Europa, digamos assim. Sim. Vamos ver como é que boa sorte. Não é agora para esta semana, é para a outra a seguir, portanto ainda teremos um episódio antes disso. João, foi um gosto ter-te aqui. Igualmente. Foi uma horinha que passou a correr. Luís, contigo sempre um gosto. Ok. Achavas que Eu sei, contigo é mais do mesmo. Pensei que ia dizer isso. Muito obrigado pelo convite. Que o Renato nem se fala. não, não é? eu ia falar do Renato e ia só esperar que o João agradecesse o convite. Isto é... Não, foi mesmo um gosto, acho que correu tudo muito bem e as pessoas que podem te acompanhar nas tuas redes sociais, no teu Twitter, no teu X e também no programa. É à quinta, não é? Quinta-feira vê mais às 9h50 até às 11h30. Caraças. É 1h30 sempre. Um belo painel, Sofia Sim, Oliveira, sim. Tomás da Cunha. Muito bem, muito bem. Renato, sempre um gosto. Também O Gonçalo contigo. não. O Gonçalo, sim. É o que nós sabemos. É o que nós sabemos. Bem, vamos embora. Obrigado à Beira Douro. Voltaremos então para a semana e já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.